padre, ele começou a encontrar gente do outro lado que foi cobrar deles: cadê o meu pedaço de terreno no céu? E onde é que ele foi parar? Onde ele foi parar? Na mesa do centro espírita, pedindo pelo amor de Deus aos espíritas que livrassem ele da verdadeira multidão de pessoas que estavam atrás dele no plano espiritual, cobrando a ele um pedaço de terreno no céu. E ele virou-se na sessão e disse assim: só que eu não sei onde é que eu vou arranjar esse terreno no céu, que eu não arranjei nem para mim, como é que eu vou arranjar para os outros? Vocês me livrem desses espíritos, que está todo mundo me cobrando atrás de mim. Quer dizer, um desvio também de conceito. Não foi de conduta no caso, não. No caso de conceito. E eles disseram, esses companheiros de Cachoeira de Itapemirim, que foi uma dificuldade tratar desse espírito sofredor. Não era um espírito mau, mas era um espírito que teve desvio de conduta por conta daquilo que a igreja supostamente deu como autoridade para ele. Ele, muito esperto, queria o dinheiro para a igreja, vendeu os pedaços de terreno do céu e, bom, quando eu morrer, esse pessoal todo não vai ter céu mesmo, esse para lá, isso tudo, talvez ele nem acreditasse em céu nem inferno, isso vai ficar o dito pelo não dito. Só que não ficou o dito pelo não dito. O fulano teve que dar contas dos terrenos que ele vendeu para aqueles que também não encontraram o céu como ele próprio não encontrava. Muito bem. Então, esse é um compromisso coletivo da igreja, o de ter ensinado valores errados às pessoas. É um compromisso coletivo da igreja. Como estão sendo compromissos coletivos, outras igrejas protestantes, hoje em dia também, prometerem isso e aquilo para as pessoas. A lição nos mostra isso. Quando o Bispo Macedo, lá no Rio de Janeiro, começou a fazer aquele carnaval todo na cidade, um dia ele fez um negócio lá, uma coletiva no Maracanã. E chegou lá na nossa assistência social, nós temos muitas pessoas do interior, muita gente assim, simples. E ele chegou lá, mandou que as pessoas... E lá a gente não cobra religião, a gente já atende as pessoas, fala de doutrina espírita, não cobra religião de ninguém, né? Aí um dia chegou, um dia ele lá, esse Bispo Macedo, fez uma concentração enorme lá no Maracanã para tratar das pessoas. E lá para as tantas, ele mandou que todo mundo tirasse os óculos e botasse fora que ia enxergar. Aí, na semana seguinte, chegou lá um assistido da casa Saltino: só pode me ajudar a comprar uns óculos para minha sogra? Eu disse: não, posso não, estou duro para chuva, não tem dinheiro para ajudar a coisa. Não, só tem que me ajudar. O senhor conhece a minha sogra? Conhece? Ela usa uns óculos fundo de garrafa. O senhor não vê que ela foi para lá? E expressão dele. E a maluca da minha mulher levou a mãe dela lá para ir para o Bispo Macedo. Esse que aconteceu? Lá para as tantas, aquela multidão no Maracanã, 100 e tantas mil pessoas, 100 mil pessoas, 80, 100 mil pessoas lá, ele mandou que todo mundo tirasse os óculos e jogasse fora. E a velha pegou os óculos fundo de garrafa e jogou fora. Não achou mais óculos, coisa nenhuma, e não enxergou também. Claro que não ia enxergar aqueles óculos. E ela estava andando de braço com todo mundo, porque ela não conseguia enxergar um palco diante do nariz. E eu disse assim: tá lá, eu disse para ela, vai cobrar lá dele os óculos dela, a visão dela. Só tira. Só não faça isso comigo, ela não aguenta a mulher brigando comigo, que eu tenho que ter dinheiro para botar os óculos da mãe, e não tem jeito. Desvio de conduta. Esse nosso irmão também teve desvio de conduta, ensinando coisas erradas aos outros, prometendo coisas que não poderia prometer. Vocês vejam a responsabilidade do espírita de não prometer coisa nenhuma. Por isso que a doutrina espírita é severa com a gente. A primeira coisa que ela nos ensina é o quê? São os limites. Nós aprendemos os nossos limites quando nós, na própria mediunidade, podemos fazer coisas ou não podemos fazer coisas. Na cura. A cura é um trabalho de limites. Se vocês raciocinarem,
Vocês vejam que o médico dá um passe nessa, naquela outra. Um fica curado, outro não fica curado, outro fica mais ou menos curado, outro não cura coisa nenhuma, outro fica integralmente curado. Quer dizer, o próprio exercício da mediunidade nos mostra os limites que nós temos. Então, o espírita nunca vai cair nessa conversa de ir além das suas medidas. Por quê? Porque ele sabe que ele está limitado por um poder que realmente está acima dele, que é o dos espíritos. Quando as pessoas perdem a noção do poder dos espíritos, que elas começam a avançar além do que elas podem, aí então elas começam a queda delas. Foi o caso da Igreja Romana. Quando a Igreja Romana começou a dar poderes aos homens, além dos que ela podia dar realmente, começou a queda da Igreja como instituição religiosa. Pode ter ganho como instituição humana, mas como instituição religiosa acabou. Como também, muitas vezes, os protestantes fazem isso. O sangue de Jesus Cristo salva. Aquela turma de protestantes que não deixa fazer transfusão de sangue, porque quer tirar o espírito de um para o outro, os testemunhas de Jeová. Quer dizer, essas coisas todas são fora dos limites do homem. Então, esses exemplos, sem querer falar mal dos irmãos, cada um faz o que bem entende da sua vida, mas é um exemplo coletivo de como a gente pode sair fora dos nossos limites. Então, o espírita trabalha pela consciência, trabalha pela renovação das suas ideias, trabalha por fazer o bem. Porque ele tem que aprender a fazer o bem de acordo com o seu próprio progresso. Muito bem. O que o nosso irmão fez? O nosso irmão, sacerdote Domênico, confiado no poder que ele tinha, ele usou o seu poder em coisas materiais. Quais foram as coisas materiais que ele usou? Primeiro, ele usou aquilo para conquistar pessoas do sexo oposto. Então ele vai se insinuando como sacerdote para junto daquelas pessoas. Ele chega até mesmo provocar situações de aborto, consegue provocar situações de morte, ele consegue provocar uma opção de situações voltadas para a destruição de vida. Tudo em nome de quê? De um suposto poder que ele acreditava ser possuidor. Novamente o espírita vai ser exposto aqui em evidência, que a própria doutrina espírita, às vezes nos tira coisas do alcance das nossas mãos, para que a gente avalie exatamente o que a gente pode fazer e o que não pode fazer. Muitas vezes a gente vê médiuns que eles dizem assim: por que eu não consegui curar fulano e o outro conseguiu? A gente às vezes fala isso. Por que eu consegui fazer isso e o outro não conseguiu fazer, eu não consegui fazer o que o outro fez? Não tome isso como uma fraqueza, tome isso às vezes como uma advertência, para que a gente aprenda que há coisas que a gente faz, mas há coisas que os outros também sabem fazer. Médio de cura, então, passa muito por isso. Ele vê o colega do lado da passe. O que ele tem que fazer? Ele tem que dizer assim: isso mesmo. Ela pode curar, eu não posso curar. E está acabado. Para que eu tenha humildade. Para que eu saiba fazer as coisas. Para que eu divida os dons da cura com todo mundo. Para que não seja eu o Senhor absoluto da cura. Para que todo mundo possa curar igualmente. Lá na nossa casa espírita, os médios de cura, eles não dão passes, os mesmos médios não dão passes nas mesmas pessoas sempre. Lá nós obrigatoriamente mudamos os médios e os doentes de posição para que o médium não fique pensando que só ele deu passe naquela pessoa e que foi ele que curou a pessoa. Sou eu hoje que dou passe nela, amanhã é ela que dá passe, amanhã é ela, para que quando ela ficar curada, ela diga assim: não foi o Altílio, nem a Maria, nem a Joana, foi o Santo Espírito que curou. Isso vai treinando a gente para a capacidade de entendermos
que o trabalho é fruto de esforço da gente. O domínico, ele vai desenvolvendo uma série de atividades, que está aqui no livro, não dá tempo da gente ler todos os casos, mas é muito interessante. E uma das coisas interessantes que existe nesse caso é o momento da morte do Domênico. O Domênico é assassinado. Ele é assassinado por um marido traído. Ele é assassinado por um marido traído e o outro sacerdote que vai lhe dar o sacramento pensa que ele é uma pessoa boníssima, corretíssima. Nós não estamos vendo esse caso repetido aí com esses padres pedófilos? Nós estamos vendo toda hora aí pessoas que se retiram envergonhadas da igreja depois de passarem dezenas de anos como sendo considerados como conspícuos, sendo considerados como pessoas corretas, de repente viram que o camarada não era nada daquilo. Por quê? Porque eles é que se julgavam acima do bem e do mal. Eles é que se disseram acima do bem e do mal. Então, mais uma vez, o espírita tem que ter muita atenção, porque nós somos pessoas humanas. Nós podemos falir com qualquer pessoa. E nós faliremos se nós nos considerarmos superiores a qualquer um. Nós não somos superiores. Nós somos apenas pessoas que estamos lutando para não errar. Estamos lutando para não dar fora, estamos lutando para não escorregar na casca do banana. Estamos fazendo muito esforço para isso. Então, ele vai e morre. No momento que ele morre, Luciano diz assim: com o sepultamento do corpo, começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. Foram permaneceres atormentados pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Interessante, esse fato já tinha acontecido não sei quanto tempo. E a Luciana continuava lendo aquilo nele. Por que ela continuava fazendo aquela leitura mental? Porque intimamente ele continuava pensando naquela situação de dor e de sofrimento. Intimamente ele continuava com aquela vida mental. É o estado da alma da gente. No livro Instruções Psicofônicas, existe um caso muito interessante, que é de um homem que, o livro antigo, Instruções Psicofônicas do Chico, mas o livro que todo mundo deve ler, eram mensagens que o Chico recebia depois da sessão de desobsessão. E ali é um fato que ele relata de um homem que foi dono de um banco. Ele não relata o nome do banco, claro que eu não ia dizer isso, mas ele, a vida inteira, só pensava em dinheiro, só pensava em dinheiro, só pensava em dinheiro, só pensava em dinheiro. Então ele diz que quando ele morreu, tudo que ele fazia, tudo que ele tocava, virava ouro, que nem a história do rei Midas. Então ele vai com fome, porque ele era um espírito bastante materializado, ele vai pegar um pedaço de pão lá na padaria, aquele pão vira ouro. No final ele estava com sede, que ele se jogava na sarjeta para beber um pouco daquela água virava ouro. Era a mente dele. Tudo era resultado da mente dele. Então, quando nós desencarnamos, ou quando nós estamos encarnados, nós temos aquilo que se chama de fixação mental. O espírita tem que lutar muito com essa história de fixação mental. Porque a fixação mental, quando ela é positiva, nos leva para regiões mais elevadas. Mas quando ela é ruim, nos leva para situações ruins. Então, se eu tiver uma fixação mental no bem, eu vou querer fazer cada vez mais bem. Mas se eu tiver uma fixação mental numa área de desequilíbrio, eu vou estar cada vez mais desequilibrado. Aí o Espiritismo entra como doutrina de orientação. O Espiritismo mostra para todos nós o quanto nós temos que velar pelos nossos pensamentos, zelar pelas nossas ideias e o quanto nós temos que lutar para que haja um poder de emancipação espiritual. O que é que nós aprendemos aqui na Casa Espírita? Nós estudamos o Evangelho para sermos bons.
Nós estudamos o livro dos Espíritos para compreender o mundo espiritual. Nós estudamos o livro dos médios para entender o exercício da mediunidade. Mas se eu estudo o livro dos médios para exercer a mediunidade e, no entanto, exerço a mediunidade mal, não adiantou nada. Se eu estudo o Evangelho para ser bom e continuo sendo ruim, não adiantou nada. Se eu estudo os livros dos Espíritos para entender o mundo dos Espíritos e duvido da existência dos Espíritos, não adiantou ler aquele livro. Então, o que acontece com a gente? Nós não fixamos os conceitos. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Domênico. Ele não fixou os conceitos. Essas lições que nós estamos vendo, elas são lições para a nossa alma, porque nós também temos o poder de fixação das ideias. Às vezes, o Carlos pediu aqui para falar das pessoas que às vezes brigam na casa espírita. É uma fixação de ideias que nós temos. O poder. É uma fixação de ideia. Se eu não estiver mandando, o centro vai andar para frente. Você vai andar para frente, quando a gente morrer, o centro vai continuar andando, o mundo anda dele. O homem mais importante do mundo passou na terra, morreu, o mundo continua andando. E foi Jesus Cristo. Ele morreu, continuou o mundo andando numa boa. Então a gente fica com aquela história que se eu não estiver ali, o centro espírita não vai para frente, o centro vai para frente, vai com altos e baixos, tropeçando, acertando, vai para frente, como qualquer outra pessoa. Então nós temos que fixar isso em nós. A nossa parcela é de doação, de fazer o máximo, mas nunca nos achando insubstituíveis, nem mesmo nos achando totalmente presentes à reunião. Às vezes nós estamos na sala espírita, estamos distraídos. Às vezes nós estamos numa reunião, não estamos prestando atenção na mensagem. Às vezes nós estamos numa reunião, não estamos nem ouvindo o que o orador fala. Quer dizer, nós temos muitas dificuldades, gente. E essa dificuldade é que se chama fixação. A falta de fixar esses conceitos, de aprender a ouvir, é que nós dizemos assim, não temos fixação mental. Porque não fixamos os conceitos que nos foram dados. Perdemos a oportunidade de fixar os conceitos. Então o Domênico passa, ela vai relatando vários casos, são 5 casos, que ele passa, inclusive pessoas perseguidoras, o texto é muito longo, aí nós vamos passar para o final. Há um momento em que o Domênico mostra aquilo que todos nós mostramos quando estamos cansados de sofrer. É o desejo de parar de sofrer. É o desejo de parar de sofrer. De tanto a nossa irmã Luciana mostrar os defeitos dele, que ele possuía, ele diz assim, basta, ele exclamou alucinado de sofrimento moral, basta. No momento que o Domênico diz aquele basta, os espíritos dizem assim, Domênico melhora, graças ao divino médico. Quer dizer, foi o momento do grito de dor. Então vamos analisar esse grito de dor. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, diz que o espírito passa por 3 momentos na sua vida, quando ele faz o mal, quando ele deixa de fazer o mal, quando ele cansa de fazer o mal. É o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento é no momento que a gente grita, chega, não quero mais sofrer. Chega de sofrer. Não quero mais fazer isso. É a hora do arrependimento. Mas o arrependimento, ele é assim. Ele é momentâneo. Ele precisa ser fixado em nós.